Oi pessoal, eu sou Suzana Fernandes, pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Atualmente eu trabalho nos anos finais em uma escola em Taguatinga. Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e a maneira como eu tenho trabalhado nessa modalidade de ensino remoto. Logo quando a gente retornou ao trabalho de maneira virtual, minha grande preocupação era em que eu poderia ser útil aos meus professores, aos gestores e à comunidade escolar. Foi então que eu iniciei o meu mapeamento institucional para, a partir dele, traçar um plano de trabalho, um plano de ação. Eu percebi com isso que os meus professores, de um modo geral, pouco conheciam das ferramentas que seriam agora o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Foi aí então que eu resolvi começar por esse ponto. Ofereci ferramentas de trabalho para eles, novas possibilidades que eles poderiam então reorganizar e reestruturar a sua nova forma de trabalho. O mesmo aconteceu com os estudantes. Eles apresentavam dificuldades também no manuseio das ferramentas e de se encaixar nesse novo modelo de aprendizagem. Para escriturar meu trabalho, possibilitar ao professor um acesso mais fácil aos materiais e às construções que eu vinha fazendo para assessorar o trabalho institucional, eu criei uma sala de aula virtual. Os professores são os meus alunos e lá eu concentro a maior parte do meu trabalho. E é essa sala que eu quero mostrar para vocês hoje. Vem comigo? Essa aqui então é a minha sala, a sala da equipe especializada de apoio à aprendizagem. Aqui nessa sala, os professores são os meus alunos, tá? Eu não tenho aluno nessa sala. Aqui, os meus alunos são só os professores, tá bom? E aqui é o meu mural, onde a gente se comunica, onde eu coloco o que eu coloquei de novo na sala, quais foram as últimas atualizações, algum recadinho importante. Eles também deixam recadinhos aqui para mim nos comentários. Então, é aqui um espaço de comunicação, tá? As atividades, aqui na aba de atividades, é onde eu deixo os meus materiais, tá? Aqui embaixo é um tópico que ficam os documentos da Secretaria de Educação. A gente está num momento em que a gente está cercado de informação o tempo todo, então eu achei pertinente separar os documentos mais importantes que os professores fazem uso no dia a dia, pudessem ficar concentrados aqui de fácil acesso a cada um deles. Então aqui eu tenho os conteúdos do dia a dia, que são aqueles objetivos de aprendizagem, a portaria do teletrabalho, que é o que norteia as nossas ações, e algumas orientações para o registro de atividades, que ficam aqui à disposição dos professores. Sempre tem algum documento novo que eu acho relevante, eu vou acrescentando aqui nesse tópico. Nesse outro tópico aqui é o recado particular. A cada 15 dias, em média, 2, 3 semanas, eu faço algumas visitas às salas de aulas dos meus professores. É lá que eu costumo coletar informações do que é que eles estão precisando, é lá que eu consigo perceber quais são as demandas em que eu posso atuar, tá? E aí, sempre depois das minhas visitas às salas de aulas, eu mando um recadinho para o professor, tá? Aqui foi a minha primeira visita às salas de aulas deles, e aí aqui eu deixei um recadinho, onde eu faço elogios, as coisas interessantes que eu encontrei por lá, algumas sugestões de mudanças, de alterações. Então, as minhas sugestões ficam aqui disponíveis e apenas o professor pode ver, como aqui, por exemplo, o caso da Aline. Somente a Aline visualiza esse recadinho aqui para ela, tá? Aqui já tem um outro arquivo que foi da minha segunda visita à sala de aula dos professores, que eu deixei o arquivo aqui, mas nenhum deles tem acesso e nem visualizam esse arquivo. Mas foram observações que eu fiz e que eu resolvi enviar pelo WhatsApp. Então, a minha segunda visita eu já enviei pelo WhatsApp. A minha terceira visita já foi uma assessoria individual, por videoconferência, com o professor individualmente. Um momento, eu fiz um agendamento e nós fizemos esse momento. Então, assim, eu tento variar as maneiras como eu me comunico com os professores. Eu acredito que essa diversidade acaba promovendo uma maior assertividade na comunicação, também deixando o professor um pouco mais à vontade para se comunicar, tá? Um outro espaço que eu tenho aqui são dicas especiais. Então, eu preparo alguns materiais e vou disponibilizando para os professores aqui nesse espaço. Por exemplo, aqui tem dicas do teletrabalho, como é que ele pode estar se organizando nesse novo modelo de trabalho, dicas para montar aulas e montar atividades, que tipo de formato ele pode utilizar, o tempo, a organização do tempo, dos objetivos. Aqui era um material que eu separei durante aquela semana de acolhimento que a gente teve lá no início, antes de iniciar o ano letivo de maneira virtual. A gente teve aquelas semanas de acolhimento. Então, eu preparei um material aqui para que orientasse o professor como é que ele poderia trabalhar com os estudantes naquele período em que a gente não tinha frequência, né? Aqui também é um material que era para que o professor organizasse melhor a sala de aula dele, né? A gente tentasse também uma uniformidade das salas de aula, facilitando assim o trabalho do estudante, as atividades
necessidades dos estudantes. Então, eram algumas dicas para o professor deixar a sala de aula dele mais organizada, mais estruturada. Aqui também tinham algumas orientações sobre o Google Formulários. A maioria deles não tinha muito domínio do uso do Google Formulários e acaba que se a gente não configurar o Google Formulário de uma maneira adequada, ele acaba a plataforma acaba não trabalhando a nosso favor, né? Então há uma conectividade muito grande entre o Google Sala de Aula e o Google Formulários, mas para que essa conectividade seja boa, seja efetiva, é importante que o professor faça a configuração adequada do Google Formulários. Então esse era o material que eu fiz, né, com esse objetivo. Todos esses materiais aqui são em PDF, tá? Aqui são dicas para o início do ano letivo. Bom, agora o ano letivo vai começar, como é que a gente pode trabalhar? Então, eu dei aqui algumas sugestões para o professor de como ele poderia trabalhar. Dicas do menu criar. O menu criar é esse menu que a gente tem aqui, na sala de aula, tá vendo? Aí, quando a gente clica nesse menu, a gente tem uma diversidade de possibilidades. Então, eu queria trabalhar com o professor cada um desse menu aqui para que ele pudesse explorar melhor e aproveitar melhor a funcionalidade de cada um. A gente sabe que cada um tem uma maneira diferente. Quando a gente cria uma atividade, a gente tem, por exemplo, uma aba que se abre para o estudante anexar uma atividade, que é diferente do menu pergunta, que a gente tem outras duas modalidades dentro do menu pergunta. Então, o meu objetivo era explorar cada um desses menus aqui, do menu criar com aquela atividade. Um outro material também que eu sempre gosto de disponibilizar para os meus professores é possibilidades de uso do livro didático, né? Então, como é que eles poderiam estar utilizando o livro didático agora com esse ensino remoto, né? Como que a gente reposta atividade de uma sala para outra? Então, tem professores que têm 20 salas de aula. Como é que ele poderia fazer a repostagem desse material para os outros estudantes, né? De postar apenas em uma e repostar. Então, aqui são dicas, de modo geral, dicas especiais no formato em PDF que os professores podiam estar utilizando e aí aperfeiçoando o seu trabalho. Um outro tópico que eu tenho aqui são os tutoriais, né? A gente sabe que o YouTube está lotado de tutoriais, mas ter um tutorial de maneira mais concentrada, dentro da proposta que a gente quer, é muito melhor. Então, a gente começou a criar alguns tutoriais para facilitar o trabalho dos nossos professores. Então, olha só, como cortar um vídeo do YouTube sem precisar baixar nenhum tipo de software, utilizando mesmo um site online. É um tutorial sobre o Canva, né, onde os professores podiam estar criando materiais para os estudantes, slides, apresentações, vídeos, que é uma ferramenta muito bacana que a gente conta hoje, que é gratuita para os professores, né, que a gente pode se cadastrar e ter todas as funcionalidades gratuitamente. O Google Meet, que é uma ferramenta que os professores utilizavam não só para fazer as reuniões dentro da própria instituição, mas também para atender os alunos, fazer tira-dúvidas, algumas aulas. Então, era necessário que a gente tivesse aí um tutorial específico sobre o Google Meet, um tutorial sobre o Google Formulários, o grupo de readaptadas que estavam nos auxiliando com o trabalho de busca ativa dos estudantes, então a gente preparou um material especial para elas. Como que a gente poderia gravar a tela do computador, igual eu estou fazendo aqui com vocês agora, gravando a tela do meu computador e a minha voz. Construindo atividades no Quizzes. O Quizzes é uma ferramenta de gamificação muito interessante, né? Ela produz formulários dinâmicos que lembram muito o Google Formulários, mas tem uma pegada mais gamificada, então é um recurso que a gente utiliza muito na minha escola, é uma ferramenta que a gente gosta bastante. Então, era aqui ensinando as pessoas a construir essas atividades, correção de atividade. Então, em cada modelo daquele menu criar, que eu mostrei há pouco para vocês, como é que a gente faz a correção, como é que a gente corrige, como é que a gente devolve para o estudante esse material aqui dentro da própria plataforma do Google Sala de Aula, né? Aí aqui a gente tem ainda renovando prazos do Quizzes, aqui criando atividades no Wordwall, que é uma outra ferramenta também, fora das ferramentas da Google for Education, do G Suite, mas que são ferramentas que a gente pode estar utilizando para melhorar e otimizar o nosso trabalho. São ferramentas na área de gamificação também, de atividades, né? Que promove aí um maior engajamento dos estudantes, né? Essas plataformas que a gente procura para oferecer para os professores, a gente sempre tem dois objetivos em mente, que é um deles promover o maior engajamento dos estudantes e o outro também que é facilitar o trabalho do professor. Então, todas essas ferramentas que a gente propõe, elas têm ainda a possibilidade de imprimir esses materiais para os alunos que não têm acesso à plataforma e necessitam de material impresso.
né? Então, isso aqui já é um facilitador do trabalho do professor, tá? Então, aqui são alguns tutoriais em vídeos, né? Essa parte aqui são todos os vídeos que a gente disponibiliza para o professor. Aqui a gente tem ainda o material para os alunos, tá? Então, olha só, além de atender os professores, a gente também trabalha, né, dentro da equipe especializada de apoio à aprendizagem, com os estudantes. E a gente observou que os estudantes também tinham dificuldades na hora de acessar a plataforma, de realizar suas atividades, eles também estavam se apropriando desse novo modelo de aprendizagem. Então, a gente tentou aí produzir materiais para esses estudantes. Esses materiais ficam aqui, mas como eu disse para vocês, os alunos não têm acesso à minha sala. Esses materiais ficam disponibilizados para que os professores venham aqui, baixem esse material e disponibilizem em sua sala de acordo com o seu interesse. Além disso, a gente disponibiliza também no grupo de pais do WhatsApp, né? A minha escola tem os grupos de pais e lá a gente disponibiliza esse material para os estudantes, tá? Então, aqui a gente tem materiais de boas-vindas, como que o aluno acessava a conta institucional, como que ele entregava atividades dentro do Google Sala de Aula, como anexar uma foto, responder documentos, responder atividades do Quizzes. Então, tem uma infinidade de atividades aqui, de possibilidades para que os estudantes pudessem se organizar melhor e também se apropriar melhor dessa plataforma, tá? Como que faz para saber qual atividade que eu tenho para fazer, como que eu vejo as minhas notas em cada atividade. Então, todos esses são os videozinhos que a gente produziu para os estudantes, né, para que eles pudessem aí se apropriar melhor da plataforma. A gente vai construindo isso de acordo com as demandas. À medida que vai surgindo novas demandas, a gente vai produzindo novos materiais. Esse outro tópico aqui é o Oscar vai para. Quando eu visitava as salas dos professores, eu via materiais riquíssimos, plataformas externas que os professores estavam utilizando, e era interessante compartilhar aquilo com os outros colegas. Então, eu criei esse espaço, que é o Oscar Vai Para, que a gente capta essas atividades interessantes dos professores e compartilha aqui. Então, aqui eu tenho Tira Dúvidas do Augusto, organizações do tópico da Jeane, dicas de estudos da Tagnan. Então, a gente vai aqui aglomerando as experiências exitosas dos nossos professores e compartilhando com os colegas. Esse compartilhamento eu faço também muito pelo WhatsApp, então eu envio no grupo do WhatsApp dos professores essas possibilidades também, tá? Aqui é um outro tópico que eu posso ajudar, que eu deixo aqui disponível para que os professores possam vir aqui elencar dúvidas, dizer coisas que eles gostariam de aprender, como é que a equipe especializada de aprendizagem pode assessorar esses professores. Então fica esse tópico aqui de ajuda em que os professores vêm, respondem, e a gente pode estar colaborando com o trabalho deles, tá? Aqui eu ainda tenho algumas sugestões de atividades, que são atividades para os estudantes, tá? Que a gente vai agregando aqui. E aí, quando os professores vão pegando essas atividades, a gente vai apagando para que não haja repetição com os mesmos estudantes. Então, a gente disponibiliza atividades aqui, e à medida que os professores vão pegando, eles vão registrando nos comentários que pegaram essas atividades e a gente vai apagando elas daqui, tá? Então, são sugestões mesmo de atividades para serem trabalhadas com os alunos. Aqui na dica do dia, né, tá até bem desatualizado, mas a gente todos os dias eu procuro dar um material de dica do dia para o professor. Então é uma dica sobre o mural, uma dica de atividade, uma dica de jogo, uma dica de site legal para pesquisa, uma dica de organização da sala de aula, enfim, dicas de diversos tipos e modelos, tá? Então a gente sempre envia. Esse envio ele funciona mais pelo WhatsApp, tá? Aqui eu gosto de registrar, deixar o material aqui, vocês vão ver que está até desatualizado, mas eu gosto de deixar aqui para ficar como registro e escrituração do nosso trabalho, né? Essa sala, além de servir de apoio e subsídio para o professor, também é uma maneira de escriturar o nosso trabalho, de deixar registrado as nossas ações, né? E aí eu gosto de enviar essa dica do dia pelo WhatsApp. Eu acho que fica mais fácil para o professor visualizar diariamente, uma vez que eles não entram na minha sala todos os dias, né? Em geral, eles entram 1 ou 2 vezes por semana, eles até fazem essa visita bem bacana, assim, esporadicamente, e aí você consegue observar essas visitas pelos comentários que eles fazem nas atividades, né? E até pela aplicabilidade daquilo que você propôs, que a gente acaba visualizando nas salas de aula, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem aqui são atividades para teste. Então, o que eu percebi? Eu percebi que o professor ele tinha uma visão da plataforma na visão de professor. Ele não sabia como funcionava aquela atividade que ele criou como professor, ele não sabia como aquilo aparecia para o estudante,
Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar todos os tipos de atividades possíveis, atividades que eles estavam utilizando com os seus estudantes, modelos parecidos, e eu comecei a criar aqui na minha sala de aula. Então, eu fui construindo essas atividades para que o professor ele tivesse a visão do aluno na atividade. Então, aqui, olha, anexar uma foto. O professor produziu uma atividade, pediu para o aluno anexar uma foto, só que o professor não sabia onde que o aluno anexava aquela foto. Porque quando o professor cria atividade, ele não vê aquele modelo, aquele ícone aberto para que o aluno faça a anexação. Então, eu comecei a criar essas atividades com essa intencionalidade, de que o professor pudesse visualizar como o aluno visualiza as atividades dele. E aí vocês vão ver que são uma série de atividades de formulário, formulário com captação de notas, Google Documentos, atividades em PDF, atividades no modelo pergunta, atividades no Word, atividades, um teste para eles fazerem pelo celular também, né? Porque o estudante que abre no celular é diferente do estudante que abre no computador, né? Então, para cada dispositivo, a gente tem uma visão diferente da plataforma. E eu também queria que eles tivessem essa diversidade de visões. Tem aqui também uma atividade do Quizzes, de outras plataformas. Então, é uma série de atividades que eu disponibilizei aqui para que os professores pudessem ter essa visão na perspectiva do aluno. Aqui tem também ainda orientações para realizar as atividades. Esse tópico é um tópico que a gente criou dentro da sala de aula de cada professor. Então, em cada sala de aula dos professores, onde os alunos, né, estão alocados lá, a gente tem essa série aqui, esse tópico, desse jeito que vocês estão visualizando aqui, para orientar os alunos nas suas ações. Então, aqui a gente tem aqui, ó, como anexar foto, como entregar atividade, como saber se ainda tem atividade para fazer, como responder a atividade do Quizzes, como responder atividades digitando no próprio arquivo, como saber minhas notas. Então, esse tópico a gente tem dentro de todas as salas de aula, tá? E à medida que eu vou agregando novas informações, eu também replico nas salas de aula dos professores com a autorização deles. Aqui é um material que a gente separou aqui no período de prevenção do suicídio, que eram as sugestões de atividades para os professores utilizarem com os estudantes. Aqui são aulas mais divertidas. Esse tópico é com o objetivo de criar materiais diversos para que o professor pudesse criar aulas mais divertidas, né? Mais engajadoras. A gente percebeu que a gente estava com um número muito pequeno de alunos com acesso à plataforma, alunos que apareciam e sumiam, então a gente percebeu que havia necessidade de promover um maior engajamento dos estudantes. E aí eu comecei a criar esse material, que são materiais para que o professor pudesse propiciar aulas mais divertidas. Então a gente tem aqui, ó, como criar avatar falante, para que o professor pudesse colocar esses avatares nas suas salas de aula, transformar atividades em jogos, né? Então, pegar aquela atividade minha do formulário e transformar aquilo num jogo, gamificar essas atividades, criando cruzadinhas, né? Utilizando a Snap Câmera, de repente, para gravar suas aulas, ou até mesmo para utilizar em aulas síncronas, né? Aulas online com os estudantes, tá? Aqui a gente tem também as atualizações recentes. O que eu percebi? Eu percebi que, à medida que eu ia agregando informação aqui na minha sala de aula, acabava que ficava muito lá embaixo as minhas atualizações. Para o professor percebesse por que eu tinha colocado de novo na sala, ele tinha que ficar percorrendo todos os tópicos. Então, o que eu fiz? Eu criei esse tópico com atualizações recentes, onde eu coloco todas as atividades da semana ou dos últimos 10 dias, e aí aqui ficam disponibilizadas de maneira mais de fácil acesso para o professor. E aí, ele olha aqui, e aí fica mais fácil dele identificar o que tem de novo para ele propor aí dentro da sua sala de aula. Então aqui eu já tenho, criei materiais no Canva, ensinando o professor a fazer vídeos específicos, vídeos interativos para o estudante, como criar cruzadinhas online, como utilizar o Google Planilhas para controle de atividades, controle de notas. Aqui são a gamificação de atividade, tornar os tópicos mais divertidos. Vejam que aqui a gente utiliza letras diferentes nos tópicos, então estava ensinando como que eles faziam isso. Aqui é uma atividade no Jamboard, né, que é uma ferramenta muito bacana que a gente tem explorado bastante com os professores. Aqui era uma atividade para que eles pudessem utilizar com os alunos uma construção coletiva, utilizando aquela planilha de controle de atividades que a gente exporta aqui do próprio Google Sala de Aula, né, a gente exporta aquela planilha de notas dos estudantes, né?
Então aqui, a planilha de notas no Google Sala de Aula, a gente exporta essa planilha e aí fica fácil do professor fazer sua escrituração de notas. Então aqui a gente tem também essa diversidade de materiais. Também tem aqui as novas funcionalidades do Google Meet, né, que sofreu aí algumas alterações, então a gente criou um novo vídeo ensinando essas novas funcionalidades do Google Meet. E é basicamente isso. Então, a minha sala concentra uma diversidade de materiais para que possa facilitar o trabalho do professor. Além disso, a gente tem ainda um grupo de materiais que não ficam disponibilizados aqui, mas que ficam reservados no nosso Google Drive, que são materiais que a gente promove para as famílias, né? Que são materiais voltados para um melhor relacionamento com o estudante, como que a família pode colaborar com o estudante nessa nova modalidade de ensino, né? Como que os pais podem estabelecer um maior diálogo com os estudantes. Então, são materiais específicos de acordo com a nossa realidade, a realidade da nossa comunidade, que a gente constrói na perspectiva de colaborar também com a comunidade. E aí é um trabalho que eu já faço de maneira mais interligada com o serviço de orientação educacional, tá? Então, a minha sala basicamente é essa. Era a minha proposta hoje compartilhar essa experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.